Cuidados na hemoterapia pela assistência da enfermagem. A CONSAN trabalha através das legislações Anvisa e Ministério da Saúde. Trabalha com a resolução RDC número 34, de 11 de junho de 2014, a Anvisa, que dispõe sobre as boas práticas do ciclo do sangue. Também trabalha com a Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Também através da resolução do COFEN de 511 de 2016, que aprova a norma técnica que dispõe sobre a atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem em hemoterapia. Hemocomponentes. Através da doação, nós conseguimos, através do sangue total, processar 4 hemocomponentes que estarão disponíveis na agência transfusional, que é o concentrado de hemácia, o glóbulo vermelho, o plasma fresco congelado, a plaqueta e o crio precipitado. Curiosidades. Se vocês olharem na tabela de distribuição dos principais tipos sanguíneos na população, vamos ter distribuição de ABO e RH no Brasil. 36% são do tipo O positivo, 34% do tipo A positivo, 8% tipo B positivo, 2,5% AB positivo, 9% de O negativo, 8% de A negativo, 2% de B negativo e 0,5% de AB negativo. Por isso, quando vocês estiverem conferindo com um colaborador da agência transfusional, sempre conferir o tipo sanguíneo da bolsa com o tipo sanguíneo do paciente que vai ser o nosso receptor, para saber se essa bolsa é compatível com o nosso paciente que vai ser o nosso receptor dessa transfusão. Quando o médico vê a necessidade de fazer uma transfusão de sangue, ele deverá comunicar esse paciente através de um termo de responsabilidade, fazer a prescrição e somente depois preencher a requisição de procedimento hemoterápico, que é um formulário enviado pela agência transfusional, ao qual o médico deverá preencher todos os dados do paciente de forma legível, sem abreviaturas, colocando o diagnóstico e a modalidade da transfusão, o hemocomponente que ele está solicitando, com todos os exames referente ao que ele está necessitando. A CONSAN aceita a etiqueta impressa pelo hospital, desde que contenha o nome do hospital, o nome completo do paciente, nome da mãe do paciente, data de nascimento, leito que esse paciente se encontra. E assim pode ser encaminhado para a agência transfusional. O colaborador que fizer a coleta dessa amostra para a agência transfusional deverá preencher no campo de trás dessa folha da requisição de procedimento hemoterápico o dia que fez a coleta, a hora, quem foi o responsável pela coleta e o carimbo com o seu conselho. Deverá ser realizada uma dupla conferência dessa amostra e esse responsável pela dupla conferência também vai colocar o nome e o número do conselho. Ao entregar essa requisição na agência transfusional, o colaborador da agência também vai fazer a conferência e vai colocar o horário, a data e também o seu RE da inscrição realizada por ele, essa checagem e se a amostra está adequada ou não. Lembrando mais uma vez do termo de consentimento informado. Verificar se o termo de consentimento para a transfusão está assinado pelo paciente e o médico. Caso não esteja, solicitar ao médico que o aplique antes da transfusão de sangue. E também verificar mais uma vez a prescrição dessa transfusão. O médico encaminhará a requisição de procedimento hemoterápico para a enfermagem para que a mesma faça a coleta das amostras para ser encaminhada à agência transfusional. A enfermagem vai realizar a bandejinha com todos os itens para fazer essa coleta, identificar esse paciente, pode ser uma identificação ativa ou passiva, mas esse paciente deverá ser identificado junto com a prescrição e a requisição
Se estiver tudo correto, realizar a coleta. A coleta deverá seguir para transfusão com um tubo EDTA, que é o de tampa roxa, e um tubo seco, que poderá ser tampa vermelha ou amarela, desde que contenha um gel. O mesmo deverá ser identificado com a etiqueta da Consan ou a etiqueta do hospital, ao qual deverá constar o nome do responsável pela coleta e o horário. Conferir a coleta da amostra, realizar a dupla checagem junto com a requisição e encaminhar os dois à agência transfusional. O volume a ser coletado para RN será de 1 ml, crianças maiores de 4 meses, o mínimo 2,5 ml e o padrão para adultos de 3 a 4 ml. Na agência transfusional, o colaborador vai centrifugar as amostras e assim verificar como está essa amostra para a realização dos testes. Caso a amostra esteja hemolizada ou amostra lipêmica, a agência transfusional vai solicitar uma nova coleta. Quando o colaborador da agência estiver fazendo a conferência com o colaborador da enfermagem entre a requisição de procedimento hemoterápico com as amostras entregues, ele não vai poder aceitar requisições faltando dados do paciente ou que estejam incompletas, ilegíveis ou rasuradas. Caso ocorra uma incompatibilidade da identificação, os tubos coletados, as amostras ficarão retidas pelo banco de sangue, que vai ser desprezada, e será necessário fazer uma nova coleta. A modalidade da transfusão deverá vir na requisição de procedimento hemoterápico, onde vai ser a programada, ela vai ter o dia determinado e a hora, geralmente para a reserva cirúrgica. A rotina para aqueles pacientes que não estão graves e que pode acontecer essa transfusão até dentro do nosso plantão de 12 horas. A urgente, onde esse paciente já está com um quadro mais grave, que deve realizar essa transfusão em até 3 horas. E a emergência, quando o retardo do início da transfusão coloque a vida do paciente em risco, o médico assistente deve assinar um termo de responsabilidade. A bolsa será entregue em 15 minutos. Este é o formulário quando precisa ser entregue uma bolsa na extrema urgência, que a gente chama de emergência. Entrega e retirada do hemocomponente. A agência transfusional comunicará ao setor no momento em que o hemocomponente estará disponível para a transfusão. Caso o paciente tenha sido transferido, comunicar à agência o destino do paciente, a unidade e o leito. No momento da entrega e da retirada desse hemocomponente, executar a conferência das informações contidas na bolsa. Nome do paciente no rótulo da bolsa, a BO/RH do paciente e o da bolsa. O número da bolsa, frente e verso. Qualquer dúvida, sanar com o colaborador do banco de sangue. Antes da instalação da transfusão, realizar a dupla checagem com os dados do hemocomponente e do paciente na bolsa de transfusão, confrontando com o pedido médico e realizar a conferência da identificação com o paciente. Aferir obrigatoriamente os sinais vitais imediatamente antes da transfusão. Nunca utilizar os sinais vitais aferidos na rotina. Nunca instalar o equipo na bolsa antes de aferir os sinais vitais, que deverão estar normais. Em caso de alteração dos sinais vitais ou queixas, intercorrências com o paciente, comunicar ao médico do setor e devolver imediatamente a bolsa íntegra ao banco de sangue. Esta entrega pode ser em até 30 minutos, para voltar para o nosso estoque. Após esse horário, essa bolsa será descartada. Caso o médico autorize a transfusão, os sinais vitais e sintomas, dispneia, cianose, taquicardia, tremores, devem ser observados para futuras comparações de evolução e registrar tudo em prontuário. Junto com a bolsa, vai uma orientação de transfusão. Essa orientação ela vai conter o nome do paciente, a data de nascimento, registro no prontuário,
o tipo de hemocomponente que vai ser transfundido e o número desse hemocomponente. Quando for checado com o colaborador, ele vai colocar o horário que está sendo realizada essa checagem. A enfermagem vai colocar o horário que iniciou essa transfusão de sangue, os sinais vitais desse paciente, contendo PA, pulso, temperatura, e o responsável por quem fez a instalação. Se houve o acompanhamento dos 10 minutos, também fazer a anotação e a assinatura de quem observou os 10 primeiros minutos. No término da transfusão, ou se acontecer qualquer intercorrência com a bolsa, deverá ser anotado esse horário do término, também pegando a PA do paciente, o pulso, a temperatura e o responsável por quem fez essa conferência. Se teve reação transfusional, se sim ou não, e também, se tiver alguma intercorrência, anotar o número da bolsa que está sendo colocado que houve a intercorrência. Cuidado durante a transfusão. Não deve ser infundidas nenhuma solução, medicamento, nutrição parental e outros na mesma via de acesso da transfusão. Não deixe a bolsa em cima de pancadas, ela não pode pegar calor e nem passar de 30 minutos da infusão, ou ficar apertando a bolsa, exceto em uso de bombas de hemotransfusão apropriadas. Os hemocomponentes devem ser infundidos somente através de equipos apropriados, capazes de reter pequenos coágulos e partículas potencialmente prejudiciais ao paciente. Esse equipo é entregue pela agência transfusional junto com a bolsa de sangue. O tempo de infusão e monitoramento da transfusão. A enfermagem deve acompanhar rigorosamente os 10 primeiros minutos de infusão. O gotejamento deve ser lento nos primeiros 10 minutos, 15 gotas por minuto. Periodicamente avaliar o paciente durante a transfusão para detectar precocemente quaisquer intercorrências. Nunca ultrapassar o tempo máximo de infusão de 4 horas. Caso o tempo de transfusão exceda as 4 horas, interromper a transfusão, salinizar o dispositivo venoso, sinalizar a equipe do banco de sangue e desprezar a bolsa no lixo infectante. Anotar em prontuário todos os dados da transfusão, número da bolsa, sinais vitais, se teve ou não intercorrência nessa transfusão, todos esses dados devem ser colocados em prontuários. Reação transfusional. Qual é o conceito? É toda e qualquer intercorrência que ocorra como consequência da transfusão sanguínea, durante ou após a administração. Como classificamos essa reação transfusional? Imediata, pode ocorrer até 24 horas da transfusão sanguínea, ou tardia, após 24 horas da transfusão sanguínea. As transfusões agudas são consideradas como hemolítica aguda, febril não hemolítica, urticariforme, anafilática, trale, contaminação bacteriana, sobrecarga circulatória, hemolítica não imune, reação metabólica e reação hipotensiva. Após as 24 horas, chamamos de tardia, que podem ser hemolítica tardia, aloimunização eritrocitária, TEC, púrpura pós-transfusional, sobrecarga de ferro, transfusão de doenças infecciosas. Conduta da enfermagem frente à suspeita de reação transfusional. Interromper imediatamente a transfusão e comunicar o médico. Na sequência, comunicar o banco de sangue. Mantenha o acesso venoso em solução salina 9%. Verificar os sinais vitais, nível de consciência, parâmetros cardiorrespiratórios, diurese e aspecto da urina. Conferir novamente todos os registros, formulários e identificação do paciente e da bolsa. Verificar a beira do leito, se o hemocomponente correto foi instalado no paciente correto. Conforme a orientação médica, coletar novas amostras do paciente e encaminhar com equipe e bolsa para o banco de sangue, caso ainda tenha resíduo dessa bolsa. Registrar todas as ações no prontuário do paciente e preencher a ficha de notificação de reação transfusional que o banco de sangue encaminha para o setor.
e encaminhar as amostras para a agência transfusional junto com a ficha de notificação. Esta é a ficha de notificação onde deverá constar toda a intercorrência que teve com este paciente. Considerações finais. Os profissionais da enfermagem exercem um papel fundamental na segurança transfusional, não apenas na administração das transfusões, mas também devem conhecer as suas indicações, providenciar a checagem dos dados importantes na prevenção de erros, orientarem os pacientes sobre a transfusão, detectar, comunicar e atuar no atendimento das reações transfusionais e documentar todo o processo conforme a resolução do COFEN. A transfusão sanguínea é um processo irreversível, portanto, todas as condutas e procedimentos devem ser rigorosamente seguidos, garantindo uma transfusão segura ao paciente.